E o que você acha dessa atual gestão? Você falou do Herói, do Wesley também, falou bem do Duílio, mas a gestão como um todo, tanto dentro de campo quanto fora. A gente vê que o Wesley fez um bom trabalho no financeiro, né? Ali tentando pôr a casa em ordem, o Herói também no jurídico, mas e os demais resultados? O que você acha? Principalmente dentro de campo, meu. Cara, eu não consigo desassociar o Duílio do Andrés. Não consigo. Para mim é o fim de uma gestão que começou em 2007. Que eu não sei nem se vai ser fim, né? Verdade. Porque o André Luiz está aí, que é pelo menos ele matou no peito a renovação e transparência e vai seguir com isso aí. Apesar de eu achar que é zero renovação, tá na cara, e zero transparência, porque ninguém nunca sabe nada, né? Enfim. Mas a gestão do Duílio, os números estão aí para provar. A gente só... O que o pessoal do financeiro do Wesley, o pessoal divulgou, é que vinha de dívidas milionárias, bilionárias, um crescimento absurdo. A gente até falou isso no Donos da Bola. O Andrés assumiu o clube com 100 milhões de dívida. Eu não lembro, eu vou falar mais ou menos os números, Sim. mas aí o Mário, ele deixou para o Mário com 400 e pouco, do Mário para o Roberto foi quase 500, do Roberto foi o que menos cresceu para o segundo mandato do Andrés, foi para uns, acho que 700, e aí do Andrés disparou. Entregou para o Duílio com mais, 1 bilhão e cacetada, e aí na gestão do Duílio diminuiu 50 milhões, que nesse mar de dívida, de gastança, não é quase nada, mas pelo menos é bom sinal. A gente vai saber se de fato é verdade ou não, apesar de eu acreditar, e eu tô acreditando, viu, gente? Não é nem isso. Se o Augusto assumir, aí ele vai ter que fazer uma revisão lá nas contas para, enfim, analisar o real número da dívida. Mas vendo pelo número como foi divulgado recentemente, cara, não tem como não falar que administrativamente o Corinthians nessa gestão do Duílio foi uma boa gestão, cara. Porque não teve um déficit a dívida diminuiu, só que tem algumas bizarrices que depõem contra, né? Por exemplo, o caso do Paulinho no lance da Town. Sim, né? sim. Eu sei que o jurídico foi contra a contratação. O Herói falou pro Adriano e pro Duílio que eles não aprovavam, que se fosse para aprovar, a Townsend tinha que antecipar o valor enfim, que era o prometido, né? Só que o Duílio matou no peito, quis fazer e fez cagada. O jurídico recomendou para não fazer mesmo. Então foi cagada da presidência, cagada deles, e o Corinthians teve que assumir a dívida. Na verdade, depois me fala, o Wesley veio aqui, foi no Alambrado lá, também falou que não era bem assim, né? É que o que foi divulgado na mídia é que a Townsend bancaria o salário do Paulinho. Mas ele já estava contratado. Já estava contratado, um rolo aí, né? Por isso que falta transparência. Mas, enfim, essa dívida ficou para o Corinthians. A bucha, no final das contas, infelizmente o Paulinho não jogou porra nenhuma. Já estava na cara que não jogaria. Essa é uma questão técnica que a gente pode analisar aí. Esse lance de ficar trazendo que foi um erro. Foi para a Índia? Para onde que ele foi antes de vir para cá e jogou 5 jogos e saiu? Então. Putz, acho que era Arábia. China, Barcelona, voltou para China, Arábia e depois veio para o Corinthians. Cara, o Paulinho, contratar o Paulinho, ele fez aquele troco do Roger Guedes com o João Pedro também, eu não consigo engolir, que o João Pedro veio de troco do Roger Guedes. O Luan já era do Andrés, né? Que é uma coisa absurda, né, cara? Que a operação do Luan gerou uma dívida pro Corinthians de quase 80 milhões de reais. Mas você teria apostado nele? Não. Não? Não, porque o Luan... Isso, o Andrés fala para quem quiser ouvir aí, que quem não contrataria o Luan? E vocês são profissionais, tem analista de desempenho aí, até o Lázaro é um dos melhores aí, era da seleção. Qualquer analista de desempenho meia boca veria
que o Luan, nos últimos 2 anos, porque ele foi contratado em 19, última temporada que ele foi eleito pica lá das Américas foi 17. Nesses 2 anos, 17 a 19, ele não jogava mais. Ele não jogava. Ele mal entrava em campo. O Luan tinha um sério problema, que é foda, porque eu não tenho prova, mas a gente sabe nos bastidores, que ele tinha um gravíssimo problema aí, que para recuperar era muito difícil. E, enfim, o Andrés abraçou também e tá aí, ó, 80 milhões de dívida. E por isso que eu falo que é essa gestão encantadora de serpente, porque deixa essas dívidas e os sócios votam a favor. Não é possível, cara. Alguma coisa errada tem aí, cara. Não é possível, cara. Não dá para entender. Ou não querem o bem do Corinthians, ou o churrasquinho e o chopp tá bombando demais, cara. Chega uma hora que tanta cerveja, tanto churrasquinho, a gordura no fígado, a cirrose bate, cara. Então vamos pensar um pouquinho no Corinthians, no bem do Corinthians. Mas enfim, a gestão administrativa para fins de caixa foi legal, né? Deu um alívio na dívida. Mas, além das bizarrices, eu acho que o que pega mesmo é no campo, né, cara? Eu acho que o Duílio está fechando o terceiro ano de mandato. O primeiro sem títulos nenhum, né? O primeiro da renovação e transparência sem nenhum título. E agora que está começando a jogar um pouquinho melhor. Tá com muita dificuldade. Ele apostou no Vitor Pereira, que também, para mim, foi um outro erro, sabe? Apesar de muita gente defender o Vitor Pereira... Não é por causa do que ele fez, então. Não é por causa da saída dele, é porque... Cara, mano, eu sou totalmente contra esse negócio de... Não técnicos estrangeiros, porque eu acho que os brasileiros, muitos deles, né, a maioria, tá meio ultrapassadona mesmo, sabe? Acho que os caras não estudam, não se qualificam, são meio acomodados, principalmente a geração anterior. Agora eu acho que o pessoal tá vindo trabalhando um pouco melhor. Até aquele menino que era do Água Santa, vou lembrar dele. Thiago Carpini. Não dá nada para ele, mas ele é um cara que está fazendo um grande trabalho no Juventude, está recuperando Juventude. Tem outros treinadores que estão começando a conquistar o espaço, que é um caso de se pensar em técnicos brasileiros. Mas o fato é que os estrangeiros, semana passada assumiu, acho que o técnico, não sei se é o do Vasco, que aí a maior parte dos técnicos dos times do Campeonato Brasileiro da primeira divisão são estrangeiros, pela primeira vez na história. Então, dos 20, 11 são estrangeiros. A maioria é português. Não é que eu fui contra o Vitor Pereira, porque eu acho que, ao contrário do que as pessoas falaram pela reta final, cara, ele... tinha uma campanha horrorosa em jogos fora de casa. Tinha. O Corinthians, acho que 30% jogava muito mal fora de casa. 30%, perdia quase todos os jogos. E, cara, não ganhou nenhum clássico, cara. Nenhum clássico. Então, na verdade, eu achava ele meia boca. Sabe, o que ele fez um pouco melhor ali naquela reta final da Copa do Brasil, ele deu um gás nos caras e conseguiu controlar um pouco o vestiário, apesar dos caras odiarem ele, né? Era a informação que a gente tinha de bastidor, que ninguém gostava dele. Até por isso a efetivação do Lázaro, que é um outro erro grave dessa chapa Renovação e Transparência, esse lance de pôr os amiguinhos. Chega de amiguinho. O Corinthians não é lugar para amizade. Mas você acha que a questão do Lázaro ter sido efetivada a técnico foi isso? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Eles devem ter tentado o Tite. Sim, e o Tite recomendou o Lázaro, mas o Corinthians, Silvinho, olha só, Osmar Loss, Silvinho, o Lázaro, tem mais, o Coelho. Então, na verdade, é uma sequência de auxiliares, juvenis, que são amigos. Corinthians não é lugar para amizade, cara. Corinthians é um lugar sério. Corinthians é o maior clube do Brasil, é o clube que mexe com a paixão acho que já estamos em 33 milhões de torcedores. Então não é brincadeira, não é lugar para testar, não é lugar é lugar de gente que manja, gente profissional. Então, para essa nova eleição que teremos agora no final do ano, eu sinceramente, gostaria muito que aparecessem mais caras abnegados aí. Um cara é o Herói, eu gostaria muito que o Herói Vicente fosse um dos candidatos, porque é um cara que... Esse é o Wagner original. Esse é o Wagner original, né? É o que... Queria, sinceramente, é um cara que eu esperava que
que tentasse a eleição e que tivesse um pouco de tudo, sabe? Porque na democracia é assim que a gente vive. Democracia é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para vários pensamentos, e não sempre os mesmos. Chega da